Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, compartilhe, divulgue, comentem, dê o seu like, o seu dislike se for o caso. Deus existe. Você já parou para pensar por que havia ou há tantos deuses pelo mundo afora? Nas Américas havia diversos deuses. Nas Américas havia diversos deuses adorados pelos astecas, incas, maias e nossos índios brasileiros. Na América do Norte, a mesma coisa. Na Palestina, vários deuses. Na Índia, uma infinidade de deuses. Por que disso, pessoal? Por que tantos deuses, né? Em tudo que é lugar que nós mencionarmos, haverá ali um ou mais deuses. Porque os deuses, pessoal, são criações humanas. Por isso que em cada recanto, ou em cada canto, né, do planeta, onde haja a presença do homem, lá haverá um Deus. Ali haverá um Deus que será adorado. Um Deus modelado e pensado segundo a concepção daquele homem que ali mora. Um Deus que em tudo lembra as características e o comportamento desse homem. Mas por que os deuses são tão distintos e ao mesmo tempo tão similares? As diferenças dos deuses se davam porque o homem imprimia neles algo que lhe era próprio. Já as semelhanças se davam porque os homens idealizavam os deuses do meio que os cercava. Daí vemos deuses com cabeça de jegue, falcão, com cara de boi, de touro, animais ferozes e fortes. Animais ferozes e fortes havia em tudo que era parte do planeta. Entendeu, pessoal? Do motivo de há tanto diversificado em termos de características dos deuses, porque vemos deuses com cabeça de jegue, falcão, boi. Animais ferozes e fortes havia em tudo que é lugar, em parte do mundo. Em tudo que é parte do mundo, né? Ou do planeta. Porque os deuses eram extraídos da natureza. Porque os egípcios colocaram lá Horus com cabeça de falcão? Porque eles viam o falcão. Aí imaginavam que os deuses. Aí, a ideia do falcão, né? Era colocado em Horus, né? Os atributos desse falcão, né? Eram colocados na pessoa desse deus Horus, que tinha cabeça de falcão e o resto de corpo de homem, né? Porque os deuses eram homem, eram parte homem, né? Ou trazia alguma característica dos homens, daí aquela representação parte homem, parte animal. A parte animal dava a entender que o Deus tinha algo a mais da natureza humana, né? A força do animal, por exemplo, né? Coisa do tipo, a visão, né? Ou o poder, né? Ou uma característica especial do animal que é visto por nós como um especial, né? Um Deus com a cabeça de boi, um Deus com a cabeça de jegue, ou coisa do tipo. Tudo isso é a imaginação do homem, pegando coisas ou elementos da natureza que o cerca e levando para esse mundo imaginário, que é o mundo espiritual, onde habitam os deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela ou qualquer outro astro. Esses corpos celestes podiam ser vistos em qualquer lugar do planeta. Por isso que eles sempre aparecem sendo adorados, né? Em tudo que é lugar do mundo. Sempre eram deuses. O Sol, a Lua, em tudo que você imaginar, né? Aqui nas Américas, lá na Palestina, lá na Índia, sempre vai aparecer o Sol, a Lua, as estrelas.
no caso das constelações, né? Como sendo deuses em todos esses lugares. E vão ter as mesmas características, porque o sol daqui é igual ao sol de lá. O sol da América é igual ao sol das Índias. O sol das Índias é igual ao sol lá do Oriente Médio. Daí a semelhança dos deuses serem onipresentes, serem onipotentes. Tá entendendo? Eles extraem essas ideias da onipotência, da onisciência, e de tudo mais que vocês pensarem nesses termos, a partir desses astros. O Sol, a Lua. E esses astros estão em qualquer lugar do mundo que você for. Daí a semelhança dos deuses, terem as mesmas características em tudo que é lugar. Porque as ideias que cada homem tirava dos seus deuses eram a mesma fonte, era a natureza. Vocês lembram da historinha da Torre de Babel, em que Javé, ou o deus pagão da Bíblia, diz ter confundido as línguas dos homens? Sabe que isso tudo é mentira, pessoal. Tudo mentira. A natureza nos dotou de um conjunto de órgãos que nos possibilitam a desenvolver línguas. Isso não nos foi dado por Deus algum. A língua é apenas uma das capacidades que o homem desenvolveu através das eras. O japonês não fala esse idioma porque uma língua comum gerou essa língua. Português, francês, inglês, alemão, árabe, aramaico, grego, egípcio, hebraico também não surgiram por causa de Deus hebreu algum. Os homens falam diversas línguas em diferentes partes do mundo pelo mesmo motivo de termos criado vários deuses. Tudo é criado para dar comodidade ao homem. Os deuses davam como comodidade ao homem. O homem se satisfazia com as respostas que ele obtinham a partir dessa ideia criada de Deus. Por que está chovendo hoje? Porque o Deus Trovão, o Deus Thor, o Deus Baal está com raiva, está irado. Uma boa resposta essa, não é? Para um homem que vivia quase em uma caverna naquela época, não seria uma boa resposta? Mas hoje, qual é a resposta que nós obtemos? Simplesmente é acúmulo de nuvens, né? Partículas, né? Que são eletrizadas e fazem com que a chuva caia das nuvens. Essa é a resposta às ciências. A ciência é para nós hoje os deuses que foram para os nossos antepassados. A ciência nossa hoje era a ciência que eles viam nos deuses. Eram os deuses que explicavam essas coisas para eles. Era a visão, a ideia de deuses que eles viam como explicado, como explicação para eles. Sim, a língua é um produto da criação humana. Por isso que um homem na China não fala português, mas sim chinês. Ou lá os dialetos, né, que tem lá na China, né? Mandarim e coisa do tipo, né? Assim como um deus aqui do Brasil, é diferente em alguns aspectos de um deus da Bélgica, por exemplo. A língua daqui também seria diferente da língua falada na Bélgica. Tudo porque é o homem que a criou. Se a língua de fato tivesse vindo de uma divindade, pessoal, como é dito lá na Bíblia, na torre, na história da Torre de Babel, se ali, de fato, essa questão de os homens saírem falando diversas línguas, fosse um ato ou providência divina, ninguém conseguiria aprender outras línguas, pessoal. E ninguém ia conseguir reproduzir um ato de um Deus. E as línguas foram dadas pelos deuses ou pelo Deus Javé, então eu, você ou outros não poderiam aprender a língua um do outro. Digo assim, nós falamos o português, não podemos aprender o inglês ou o francês ou o alemão ou coisa do tipo. Por quê? Porque esse ato
Essa língua foi um ato de um Deus, foi ele que produziu. Então, um ser humano, um mortal, não poderia reproduzir o ato de um Deus. Tá entendendo? Isso é mentira, pessoal. Isso é crendice. A Bíblia só tem mentiras, crendices. Um povo ali, esses hebreus viviam ali naquela comunidade da Palestina. Um caldeirão de misticismo e de mentiras que as pessoas acreditavam. Vocês acham que ia sair alguma verdade de um meio desse? Só ia sair mais lendas e mentiras. Bom, se a língua de fato tivesse vindo de uma divindade, ninguém conseguiria aprender outras línguas, como já falei. Estaríamos presos a um só idioma, pessoal, posto que ele seria uma imposição divina. Eu e outras pessoas não poderiam reproduzir um ato de um Deus e querer aprender aquela língua que foi imposta a um outro povo. Não poderia. Ninguém, por exemplo, por mais que queira, jamais mudará seu cabelo. Ninguém mudará a cor de seus olhos, sua pele, pois essas coisas são próprias, exclusivas e pertencentes a um povo em especial. Mas tudo o que é criação do homem pode ser mudado, pode ser alterado, a depender da vontade desse homem. O mesmo ocorre com a escrita. Cada povo desenvolveu sua forma de escrever. Embora o alfabeto, né, tenha sido, vamos dizer, divulgado pelos fenícios, né, mas foi uma criação humana, tá entendendo? Cada povo, a partir de ideias similares, desenvolveu o seu próprio idioma, ou a sua própria escrita, certo? Como disse, o homem vai ajustando o meio para que ele seja o mais agradável possível. Já notou porque sua forma de vestir é diferente, ou era diferente das pessoas que moram na China, ou são diferentes, né? Já notou porque sua forma de vestir é diferente do das pessoas que moram na China, certo? Uma repetição, né? É diferente das pessoas, do das pessoas, né? A forma de vestir. As pessoas. Já notou porque sua forma de vestir é diferente das pessoas que moram na China, na Arábia, no Alasca? Porque as roupas também são criações humanas. Daí essas diferenças. Ninguém nasce vestido, assim como ninguém nasce falando uma língua. Essas coisas aprendemos. Tudo que o homem cria, ele modifica. Por isso que modificamos os deuses ao longo de nossas vidas. Quando, quando o homem mudava, os deuses mudavam, porque os deuses são reflexo daquilo que o homem é. Vejam no Antigo Testamento. Temos a presença de um Deus ladrão de terras, pessoal. Um Deus que é assassino. Um Deus sanguinário. Um Deus conivente com estupros. Um Deus que é conivente com genocídios. Um Deus que é conivente com matanças de bebês ao fio de espadas, ainda em formação no ventre de suas mães. Tudo isso nós vemos no Velho Testamento, na ideia desse Deus que foi formulada. Todos esses crimes eram vistos como naturais pelos hebreus e seus vizinhos, quando praticados contra outros povos, é claro. Contra eles não, mas contra outros tudo era aceitável.
Tanto que predominava entre eles a lei: amar o próximo, mas odiar com todas as forças seus inimigos. O que ele me fez, eu farei a ele muito pior. Depois que nós vamos ver nos relatos bíblicos, os judeus, ou os hebreus, desejando aquilo que foi feito com eles aos outros povos, eles praguejando os povos, que aí eles dizem lá no Salmos, o Salmo, parece que é o Salmo 137, o hebreu fala, ali é uma oração do hebreu desejando que as criancinhas sejam jogadas contra as paredes, contra as rochas. Aquelas criancinhas, na verdade, são os babilônios, e desejando que os babilônios sejam jogados contra as rochas. Aqueles filhinhos que eles falam filhinhos são os babilônios. É filhinhos porque seriam o povo, né, daquela terra, né? Babilônia, por isso eles chamam de filhinhos. Que os seus filhinhos sejam jogados nas rochas, contra as rochas. Então, eles desejavam que aquilo que foi feito a eles fosse feito da mesma forma a outros povos. Naquele caso, os babilônios. Né? O que foi que os babilônios fizeram? Chegaram na terra dos hebreus, assassinaram, mataram, estupraram hebreias, escravizaram outros e levaram lá para a Babilônia. Então, daí o mesmo grau de revolta, de desejo, de vontade de se fazer com aquilo que foi feito a eles, aos babilônios. A ideia era essa que permeava naquela época, pessoal. O que você me fez, eu farei muito pior a você. Por isso que os hebreus, quando iam conquistar terras, né, nessas histórias aí lendárias deles, eles matavam, roubavam, estupravam, escravizavam. Porque a lei era olho por olho, dente por dente. Você me fez isso, eu lhe farei pior. Não tinha esse negócio de você tratar um outro povo como amigo, ou, em caso de guerra, você tratar ele de uma forma melhor. Não, você tinha que tratá-lo de uma forma pior, mais cruel do que aquele lhe tratou. Porque era essa a sistemática, era essa ou era esse o pensamento do homem primitivo daquela época. Não tinha Deus nenhum naquele meio. Era meramente o homem agindo por seus próprios atos. Tanto que predominava entre eles a lei: amar ao próximo, mas odiar com todas as forças seus inimigos. Porém, já no Novo Testamento, não vemos mais tão forte a crueldade e a barbaridade sendo praticada e nem sendo aprovada. E por quê? Mas há, né? É lógico que há alguns relatos, né? Desculpem, que apresenta certo grau de barbaridade e de maldade, certo? Mas não tão forte quanto nós vemos no Velho Testamento. Por quê? Mas por quê, pessoal? Nós vemos essas coisas com menos grau ou com requinte de tanta crueldade e maldade lá no Novo Testamento. Porque o homem do Velho Testamento tinha uma outra concepção de mundo e com isso seus deuses o seguiam nessa mesma concepção de mundo. A concepção do homem do Novo Testamento já é uma outra. E como esse homem não é mais aquele do Velho Testamento, seu Deus também se afasta das características cruéis, animalescas daquele Deus primitivo do Velho Testamento. Ele é mais contido, né? Ainda permanece nele as características, né? Porque é tudo mentira isso aqui, né? Mas ainda permanece nele certo grau de primitividade, mas não tão marcantes quanto aquele Deus do Velho Testamento. Tudo por quê? Como eu falei, porque o homem que idealizou o Deus do Velho Testamento vivia numa época distante do homem que criou ou imaginou o Deus do Novo Testamento. Embora tentasse relacioná-los, tá entendendo? Querer dar a ambos uma mesma personalidade, ou uma mesma identidade, na verdade, né? Uma mesma identidade. Lembrando que eu disse que o Deus do Novo Testamento já não é a figura completa do Deus do Velho Testamento, mas ainda guarda alguns aspectos daquele. As mudanças do homem ou no homem não são bruscas e repentinas. Elas vão se ajustando à realidade com o passar dos tempos. Ninguém muda, né? De repente assim, né?
Você vai fazendo as mudanças aos poucos, né? Paulatinamente. Por isso que ainda vemos o Deus do Novo Testamento pedindo sacrifícios humanos, por exemplo, em troca de perdão. Quando ele poderia simplesmente perdoar, acabou. Não tinha uma forma melhor de mostrar amor maior do que eu te perdoo, meu filho, por você ter cometido essas falhas, esses erros, esses pecados. Só isso, mas não. Ainda o traço primitivo desse Deus do Velho Testamento está presente no Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque ele exige um sacrifício humano em troca dele perdoar supostos pecados cometidos por pessoas. Ele quer a vida humana de um tal de um Jesus Cristo, para que ele possa perdoar ou aplacar sua ira com relação aos filhos gerados, os filhos da ira, né? No caso, seriam os filhos de Adão e Eva. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comentem e até a próxima.